Então, vamos lá, gente. Agora vamos trabalhar com os cuidados de enfermagem. Então, eu vou trabalhar com aspiração traqueal, cuidados com o tubo. Depois, vou falar de higiene bucal. Vou deixar a parte de insuficiência respiratória aguda, ventilação mecânica para amanhã, ok? Então, não tem como, né? Falar de cuidados, falar de ventilação mecânica, se eu não falar de cuidados a pacientes que estão em ventilação mecânica. Então, antes de eu saber cuidar, né, mexer no ventilador, eu tenho que aprender a cuidar de alguém que está no ventilador. Então, eu inicio essa aula trazendo a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, e essa resolução, publicada em 2017, ela traz que os pacientes graves que são submetidos à intubação orotraqueal ou traqueostomia em unidade de emergência, internação intensiva, semi-intensiva ou intermediária, deverão ter suas vias aéreas privativamente aspiradas por profissional enfermeiro. Ou seja, o técnico de enfermagem, nesses ambientes, ele não poderá aspirar as vias aéreas, sejam elas tubo ou traqueostomia. E aí, em 2020, nós tivemos outra resolução, e nessa resolução que coloca a parte da ventilação mecânica, que o enfermeiro ele pode, né, ajustar ventilador mecânico, mas aqui eu trouxe do que se refere ao que eu vou falar agora. Então, é privativo do enfermeiro fixação, centralização do tubo traqueal, assim como a monitorização da pressão do cuff em níveis seguros e a averiguação quanto ao seu correto posicionamento privativo do enfermeiro. Então, quem vai realizar e avaliar a necessidade de aspirar as vias aéreas dos pacientes em ventilação mecânica é o enfermeiro, de acordo com a resolução 2017. Quem vai realizar ou prescrever os cuidados em relação ao orifício da traqueostomia e a integridade da pele periestomal é também o enfermeiro. A realização e ou prescrição de higiene bucal, incluindo o uso de clorexidina 0,12%, outras soluções, também é o enfermeiro. Isso aqui é muito importante e muitos enfermeiros, eu acho que eles não estão entendendo o que significa dizer isso, né? Que, na verdade, é privativo dele frente à equipe de enfermagem. E é isso que a gente vai discutir aqui nessa aula de hoje. Eu vou começar a falar um pouco de secreção, né, de paciente entubado. O paciente entubado, ele vai ter aí uma produção maior, né, de secreção, até porque ele não é capaz de eliminar a secreção produzida, e o sistema vai estar muitas vezes fechado. Ele vai ter um aumento da resistência das vias aéreas, vai preencher a luz brônquica, vai aumentar o esforço muscular para tentar compensar, vai hipoventilar e vai fadigar, né? Então, esses aqui são dos sinais, né, de quando o paciente está com secreção. Vocês podem ver que tem duas fotografias aí que mostram que um tubo está totalmente ocluído de secreção. A secreção, quando ela é excessiva e não é aspirada, né, uma falta de cuidado, né, uma reação adversa, né, que o enfermeiro está realizando. E quais são os marcadores que nós temos para avaliar se o paciente tem secreção ou não? Nós temos vários marcadores, sendo o principal marcador é você olhar no ventilador mecânico e ver a curva de fluxo denteado, igual está na imagem. Isso mostra secreção. Você deve também auscultar o seu paciente para ver se ele está com secreção. Se a frequência respiratória fica aumentada, pode estar tentando compensar, então é uma das formas também, avaliar a frequência respiratória.
olhar a oximetria de pulso, né, se tiver queda de saturação, e secreção visível. Isso é secreção. Eu trouxe alguns artigos. Esse aqui ele não é um artigo novo, ele é um artigo antigo. Mas esse artigo aqui é de uma revista, de uma grande revista, e eles avaliaram, né, os parâmetros que indicassem secreções e a necessidade de aspiração em pacientes em ventilação mecânica. O que eles concluíram? Que aqueles pacientes com denteamento, né, ou seja, serrilhamento no ventilador mecânico, sons respiratórios na traqueia, eles eram considerados como bons indicadores de secreções retidas. E demonstrou também a necessidade, né, de aspiração. E outra coisa também importante, né, que você pode ver que ambas as coisas, né, que foi denteamento do gráfico e o som, indicou secreção. Mas, por outro lado, se eu olhei no ventilador e não tem denteamento nenhum, isso pode descartar secreção. Então, ou seja, é fundamental que você primeiro avalie, que é padrão ouro, o denteamento, né, no ventilador mecânico. Se presente, já mostra secreção. E aí eu trouxe alguns artigos que mostram, que questionam, né? Esse aqui é um artigo mais novo, 2019, e ele questiona que a aspiração da via aérea, ela é um tema muito complexo, muito controverso, e aí existem alguns questionamentos. Qual que é a pressão de sucção que você vai usar? Qual é a frequência se você vai aspirar seu paciente? Quão profundo é? Que tipo de catéter que você vai usar? Menos é mais. É isso que eles falam. O manejo desse tubo orotraqueal, menos é mais. Então, aspirar paciente não deve ser uma rotina. Não se deve prescrever, como cuidado de enfermagem, a aspiração por horário. Você deve prescrever na sua, né, na sua folha de prescrição lá, você deve colocar que a aspiração deve ser realizada se necessário. Mas se necessário é o quê? Se curva denteada no gráfico de fluxo, associado a alteração da ausculta pulmonar, né, secreção visível, e essa prescrição é feita para o outro enfermeiro, ou para você mesma, não para o técnico de enfermagem, porque ele não pode realizar. Então, eu não sei onde é que está escrito que a aspiração é privativa do fisioterapeuta. Eu me sinto envergonhada todas as vezes que eu vejo algum enfermeiro chamando o fisioterapeuta para aspirar. Eu me sinto envergonhada. Eu me sinto envergonhada quando o técnico de enfermagem chama o fisioterapeuta e não chama o enfermeiro. Porque mostra que o enfermeiro não realiza esse procedimento, que é dele. Então, as vias aéreas, elas nunca devem ser aspiradas em intervalos regulares, por causa do risco de lesão traqueal. Você aspirar para ver se tem secreção, está errado. Então, a sucção das vias aéreas, ela só deve acontecer se a ausculta revelar secreções nas vias aéreas maiores. Não adianta você aspirar, você auscultar a base pulmonar e você achar que você vai conseguir fazer essa aspiração na base pulmonar. Não. Você vai aspirar secreções que vêm de broncofonte, direito e esquerdo, de traqueia, que são mais altos. Por isso que é tão importante, às vezes, você realizar os cuidados, mudar de decúbito, e depois aspirar, se for necessário. Então, a sucção das vias aéreas só deve acontecer quando a ausculta revelar secreções nas vias aéreas maiores, se o pico de pressão das vias aéreas aumentar, ou seja, se olhar no ventilador mecânico e ele começar a dar pico de pressão máxima no paciente que estiver em ventilação mecânica no modo volume controlado, ou se a forma de onda de pressão nas vias aéreas indicar fluido no sistema, ou seja, padrão dente de serra, que é padrão ouro. Nós temos duas formas de abordagem de sucção nas vias aéreas. A sucção aberta e a sucção fechada. A sucção aberta, muitos de vocês que começaram na prática agora não devem nem conhecer, porque a maioria dos sistemas estão sendo sistemas fechados, né? Mas olha aqui, essa aqui é uma sonda, sistema aberto, que a gente usa antigamente antes do Covid.
Eu não tenho nenhuma cena fechada aqui para mostrar, mas vai ter alguma imagem aí posteriormente. Outra coisa importante também é a questão de usar soro ou não usar soro. Olha, a utilização de soro para aspirar paciente está associado a aumento de pressão de via aérea, dessaturação e até assincronia, e pode causar comprometimento cardiovascular. Por isso que não se deve jogar solução salina e nem água destilada. Você só vai usar solução salina em caso de rolha. Fora isso, você não vai jogar soro no paciente para aspirar o paciente. Porque lembra que nem todo soro que você joga, ele vai ser recuperado. Então, ele vai aumentar a secreção. Então, se eu ficar jogando soro durante a aspiração, antes de aspirar o paciente, eu não vou recuperar aquele soro. Porque o sistema pulmonar, ele não é um sistema oco. Então, você vai perder tudo aquilo, vai aumentar a secreção. Outra coisa também que o pessoal usava antigamente, que era ambusar o paciente. Jogar soro e ambusar. Essa prática também ela é condenada. Porque quando você desconecta o paciente do ventilador para usar o ambu, você tem uma perda do PIP, você tem colapso pulmonar, você tem dessaturação, ainda mais os pacientes com PIP muito alta. Então, a gente sabe que é recuperado, tá? Eu desconecto, eu posso recuperar com PIP alta, mas será que qual que é o custo de tudo isso? Então, esse artigo, vocês printem a tela e depois procurem esse artigo, que ele fala tudo isso de forma detalhada. Aqui é um outro artigo que eu trouxe, que vai estar depois, posteriormente, aí na frente. Então, nesse artigo, eles colocam o que fazer e o que não fazer no manejo. Ah, é o mesmo artigo, desculpa, porque aqui está traduzido. O que fazer e não fazer no manejo do tubo durante a ventilação mecânica. Vamos primeiro que é o que está em vermelho, tá? Primeiro, pressão de cuff. Manter entre 20 a 30 centímetros de água. Vou falar isso posteriormente, a pressão de cuff. Outro cuidado fundamental. A aspiração deve ser suave. E a interrupção de introdução do tubo, você vai introduzir a sonda até você sentir uma resistência na aspiração. Aí você vai tirar e aspirar. Então, tomar cuidado em relação a isso. Em questão do quanto de pressão que eu vou colocar nesse vacômetro, é entre 120 e 140 milímetros de mercúrio, para evitar as lesões traqueais. Outra coisa, até quando aspirar? Até quando? Até o nível da carina. Então, toma cuidado para não introduzir a sonda. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu estou com um paciente entubado aqui, olha o tubo aqui, e eu vou aspirar. Se eu for introduzir toda a sonda, presta atenção no que vai acontecer. Porque aqui isso é muito curto. Deixa eu pegar outro tubo aqui. Eu acho que eu peguei, acho que eu só tenho esse. Mas vamos lá. Se eu pegar uma sonda curta e for tentar introduzir tudo, olha o que vai acontecer. Ai, peraí, se dá para ver, se dá para ver. Ai, não estou conseguindo mostrar. Aqui. Isso aqui foi a sonda que passou, ó. Se eu introduzir tudo. E olha que essa sonda aqui é uretral, ela é curta. Agora você imagina essa sonda aqui, que é longa. A sonda longa, se eu for introduzir tudo, gente, eu faço lesão mesmo. Olha o tanto que passa. Presta atenção, o tanto que passa. Olha aqui. O tanto, a quantidade que passa. É uma mão que passa. Agora você imagina, você está aspirando uma traqueostomia. Espera aí. Você está aspirando uma traqueostomia. Se eu for introduzir tudo, olha o que acontece. Aonde eu estou querendo ir com essa sonda?
Então, eu tenho que aspirar, por isso que faz rolha, que lesiona, faz micro lesões. Então, você introduz até chegar a carina. Na hora que você vê que tem resistência, você já tira. Se for usar aquela sonda uretral, do mesmo jeito, ó, a gente está traqueostomizado, vou aspirar. Imagina eu introduzir tudo. Olha o que acontece. Onde eu estou querendo ir? Aonde eu quero ir? Então, são coisas muito sérias. Gente, a aspiração é um cuidado tão perigoso que é por esse motivo que ele deixou de ser do técnico de enfermagem e é do enfermeiro. Foi fácil essa mudança? Não, não foi fácil essa mudança. Quando essa mudança começou lá no hospital, você via um ou outro de vez em quando aspirando os pacientes. Com o tempo você vai vendo, as pessoas elas vão deixando de fazer, porque não é da sua competência. Outra coisa que faz parte desse documento, sucção traqueal apenas quando as secreções são evidentes, ou seja, tomar cuidado. Eu só vou aspirar se estritamente necessário. Outra coisa, use um único sistema de sucção fechado. Ou seja, se for um sistema de sonda aberta, usou uma vez, jogou fora. Ninguém deve guardar isso aqui para aspirar depois. Se for um sistema de aspiração fechado, você vai deixar um tempo lá, que é, ou se estiver sujo, você vai desprezar, ou você vai trocar a cada 5 dias. Outra coisa importante, otimize a umidificação de gases, porque se você mantém uma umidificação adequada, vai evitar as rolhas. E uma coisa que eles colocam nesse documento é que deixe o paciente conectado ao ventilador durante todo o procedimento de sucção, que seria o sistema de aspiração fechado, né, que seria melhor. E outra coisa, use instilação de solução salina apenas com obstrução. Fora isso, não se deve utilizar solução salina. Então, vamos agora para as manobras. Quais são as manobras de higiene brônquica existentes? As manobras que são utilizadas para auxiliar na depuração dessas secreções, que às vezes elas não estão visíveis. Eu coloquei, antes da minha aula, ela tinha outro nome, chamava manobra de higiene brônquica. E aí uma pessoa escreveu no canal do YouTube que higiene brônquica era do fisioterapeuta. E aí eu resolvi, dessa vez, nem falar de colocar como manobra de higiene brônquica. Eles têm um documento colocando como a aspiração traqueal só vai ser realizada após manobra de higiene brônquica, ou seja, eles vão realizar alguns cuidados e esses cuidados é que vão fazer com que a secreção apareça. Agora, a aspiração traqueal, ela é multiprofissional. Ela é do fono pode aspirar, ela é do enfermeiro, ela é do médico e do fisioterapeuta. Tá? Então, não é privativa do fisioterapeuta. Contudo, as manobras de higiene brônquica, que eu vou mostrar para vocês aqui, elas são fisioterápicas. Nós não temos nada no nosso conselho falando de fazer manobra de higiene brônquica, mas eu vou ensinar vocês a fazer aqui. Então, as manobras de higiene brônquica, nós temos várias manobras, a maioria delas não tem evidência científica nenhuma que tem impacto, e a literatura é bem heterogênea no que se refere a isso. Então, aqui eu coloquei algumas manobras de higiene brônquica que estão em preto, que são fisioterápicas, e as que são em vermelho, qualquer profissional pode realizar. Então, nós temos aqui as que estão em preto, elas não têm evidência forte, por isso que elas estão em preto. E elas são privativas do fisioterapeuta, mas elas não têm evidência científica. Então, uma das manobras é a vibrocompressão. Alguns profissionais acham que é eficaz na prática clínica, mas na realidade não tem evidência. A drenagem postural é você colocar o paciente em várias posições, a depender da ação da gravidade, para a secreção escoar, não tem evidência na literatura. E a mobilização motora, que é a mobilização mesmo, de pôr o paciente sentado, em pé, andar, virar de um lado para o outro,
a gente não tem uma evidência tão forte. E pode ser feito pelo enfermeiro também. A hiperinsuflação, ela tem evidência na literatura, e ela pode ser feita por qualquer profissional. A aspiração traqueal também pode ser feita por qualquer profissional e tem evidência na literatura. E quais são os métodos de hiperinsuflação manual que se fala? É a chamada estratégia de baby squeezing, que antigamente, antes do Covid, se fazia, hoje não faz mais. O que mostra essa técnica? Faz-se a ventilação no ambu e, ao mesmo tempo, alguém faz compressão torácica. Os estudos mostraram que esse tipo de hiperinsuflação manual, a baby squeezing, em 5 dias consecutivos sendo realizados 3 vezes ao dia, ela melhorou o desmame, acelerou o desmame e reduziu o tempo de internação na terapia intensiva. Quando essa hiperinsuflação ela foi associada à ventilação mecânica, não houve aumento do volume de secreção. A hiperinsuflação pulmonar mecânica sem desconectar o paciente da máquina, ela é um pouco perigosa, tá? Ela tem evidência, mas ela é perigosa. Por quê? Você tem que colocar o paciente no ventilador mecânico e você vai ter que colocar altos volumes correntes durante 10 minutos, aumentando ou a pressão de suporte, ou volume corrente, ou a pressão inspiratória. E você vai aumentando aí a PIP também. Esse tipo de estratégia, ela promove a expansão das unidades alveolares colapsadas, aumenta o fluxo aéreo para as regiões aterectasiadas, por meio dos canais colaterais, e renova o surfactante nos alvéolos. Então, esse tipo de estratégia, que é você pôr o paciente no ventilador e fazer isso, que eu estou falando aqui, ela visa aumentar o potencial elástico de recolhimento pulmonar e o pico de fluxo expiratório. E aí acaba mobilizando melhor as secreções da periferia pulmonar para regiões mais centrais. Fora do Brasil, o fisioterapeuta, ele não pode aspirar paciente. Não é dele a aspiração. Então, ele realiza esses cuidados e vem a enfermagem e aspira. Aqui no Brasil, o fisioterapeuta, ele só vai aspirar, gente, se ele fizer alguma manobra. Fora isso, ele não vai aspirar. Ele não vai aspirar se a secreção já for solta. Quem tem que aspirar, nesse caso, é o enfermeiro, é o médico ou é o fono, e não o fisioterapeuta. Por isso que não se deve chamar. Eles podem se recusar, porque realmente eles não têm nada no conselho deles que fala que eles são obrigados a aspirar paciente. E aí, esse estudo aqui, que está na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, ele comparou qual que é a vantagem de você desconectar o paciente da máquina e usar o ambu e fazer altas pressões para manter altos volumes, ou colocar ele no ventilador mecânico e manter o volume corrente alto, entre outras coisas. O que esse artigo traz? Que o uso da hiperinsuflação mecânica, ele é mais seguro do que a hiperinsuflação com ambu. Sem falar que o ambu, a utilização de ambu e deixar ali próximo ao leito é muito ruim, porque aumenta a contaminação desse ambu. O ambu, ele é considerado um agente, né? Um agente de potencial contaminação. Se você, na hora que você tira ele e usa, você tem várias bactérias que começam a se proliferar. Então, não se deve usar ambu mesmo. Essa hiperinsuflação pulmonar mecânica, ela pode ser mais segura, porque ela minimiza o risco de barotrauma. Mas ela tem algumas desvantagens, como o uso de volumes correntes muito altos, isso acaba sendo perigoso, né? Porque a ventilação mecânica hoje em dia é protetora. Mobilização precoce. A mobilização, ela não é privativa do fisioterapeuta, ela é da equipe de saúde, inclusive o terapeuta ocupacional pode fazer isso. E essa mobilização precoce, que é tirar o paciente da cama, colocar ele na cadeira,
né, voltar ele para a cama, mobilizar de um lado para o outro, é uma estratégia que tem evidência forte para você aumentar a quantidade de secreções. Quando ela é usada em condições, né, de abundância, com volume de secreção, você vai ter aí uma melhora no intervalo menor de 2 horas. Se ela é feita diariamente, ela pode prevenir a atelectasia, pode prevenir infecção também. E ela pode reverter complicações pela incapacidade de eliminar as secreções resultantes da imobilização prolongada. Pode ver que hoje em dia quase não se anda com paciente em ventilação mecânica. Mas isso aqui é coisa de Brasil, né? Coisa de Goiás, por exemplo, porque isso aqui acontece muito em outros países. Outra coisa também que tem evidência, que é mudança de decúbito, que nós enfermeiros, né, realizamos, posicionamento funcional, mobilização ativa, passiva. Agora, outras coisas aqui são da fisioterapia, como exercícios ativos assistidos, uso de ciclo ergônomo na cama, você está na borda da cama, pode ser da enfermagem também, ortostatina, colocar o paciente em pé, caminhada estática, ele ficar caminhando na mesma posição, transferência da cama para a poltrona e exercícios na poltrona e caminhada, tudo isso são exercícios de mobilidade precoce que aumentam aí a quantidade de secreções. Melhora, né, essa mobilização dessa secreção. A compressão torácica manual no paciente no ventilador, ela é segura, porque ela acaba melhorando, né, aumentando a expulsão, né, dessas secreções. Pode ser feito em pacientes com ventilação mecânica ou ventilação espontânea, porque você desloca a secreção da via aérea mais periférica para a orofaringe, para o objetivo de você aspirar, porque você só vai aspirar, gente, é o que está aí em cima, o que está embaixo você não vai aspirar. E a aspiração de vias aéreas superiores e inferiores? Como é que funciona tudo isso? A frequência. A gente só vai aspirar se necessário, não pode ser rotineiramente. Você não pode aceitar uma prescrição médica, por exemplo, de aspirar de 2 em 2 horas. Né? E quem faz prescrição para enfermagem é enfermeiro, tá? Sobre aspiração. Quais são as indicações da aspiração de via aérea superior e inferior? Então, eu vou olhar se tem oscilação na parte respiratória da curva de fluxo, ausculta de sons respiratórios na traqueia ou brônquios, onde você ficar vendo bronquíolo básico pulmonar, que você não vai conseguir, alarme do ventilador, quando aumenta a pressão de pico da via aérea, ou secreção visível no tubo, ou dessaturação de oxigênio. Solução salina, usa ou não usa? Como eu falei para vocês, você vai usar se estritamente necessário em caso de rolha, de tampão. Fora isso, você não vai usar. Aqui nós temos aí uma meta-análise australiana, publicada em 2016. E nessa meta-análise, eles colocaram que a hipótese é que a instalação de solução fisiológica pode soltar secreção, isso aqui já está em desuso. Aumenta o risco de broncoaspiração. Essa meta-análise, publicada em 2016, ela mostrou que a utilização de solução salina ela está associada com a redução da saturação da PO2. Então, ou seja, se você coloca 5 ml de solução salina, isso significa dizer 5 minutos de saturação baixa e hipoxemia. Tá? Então, tomar muito cuidado em relação a isso. Então, imagina, tem locais que o pessoal coloca 10 ml, 15 ml, 20 ml. Então, é proporcional ao tempo de hipoxemia que o paciente vai ter. Em questão de desconexão, desconectar o paciente ou não do ventilador para aspirar? Depende, gente. Se o paciente tiver com PIP menor que 10, não tiver chance de SARA, nada disso, pode se desconectar e usar o sistema de aspiração aberto. Fora isso, vai usar o sistema de aspiração fechado. Olha esse videozinho aqui. Está desconectado.
Eu não sei se vocês escutaram, mas isso aqui é só poder mostrar que aqui está ligado no sistema de aspiração fechado. O pulmão aqui está insuflado. Quando você desconecta o paciente da máquina, você observa que existe uma perda, né? O paciente se recruta. Em questão assim, de pneumonia, sistema de aspiração fechado reduz pneumonia? Não há diferença, tá? A literatura já está sido bem clara que você usar sistema de aspiração aberto ou fechado, você não reduz pneumonia. Mas qual que é a vantagem de usar o sistema de aspiração fechado? É que você não desrecruta o paciente. Por esse motivo que se usa sistema de aspiração fechado. Olha lá, ó, desconectou. Né? Desse jeito aí. Então, nós temos dois tipos de sistema de aspiração: aberto e fechado. Aberto é esse que eu mostrei aqui, né? Sistema de aspiração aberto. E sistema de aspiração fechado, que é esse aqui. Que você aspira o paciente sem desconectar ele do ventilador. Em questão de incidência de pneumonia, não há diferença, tá? Mas a vantagem é que você não desrecruta o paciente. Agora, deixa eu mostrar para vocês como que é feito a aspiração, o sistema de aspiração fechado. Se não der para ouvir, presta atenção pelo menos na imagem. Cabeça alta, explicando o procedimento. O soro fisiológico é só para poder lavar o sistema. Látex, vácuo. Conecta o látex no sistema de aspiração fechado. Abrir a trava.
Vai lavar o sistema agora. Lava na sonda. Travar a válvula. Não pode esquecer de aspirar as vias aéreas, depois que aspirar o tubo. Ok. Eu quis mostrar esse vídeo aí só para poder mostrar os sistemas de aspiração fechado. O que que a gente não faz? A gente evita. A sonda que aspira o nariz não é a mesma que aspira a boca. Vocês vão entender por quê na aula de higiene oral, tá? Mas lembra que no nariz usa uma sonda bem fininha. Aquela sonda que ele usou é uma sonda mais grossa. E depois que você terminar de aspirar o paciente, sistema fechado, lembrar de lavar o sistema, como ele fez, e deixar fechadinho, porque se deixar aberto pode roubar o fluxo do ventilador mecânico. Em relação à profundidade do tubo que você vai usar, eu já falei anteriormente, então você deve se limitar à via aérea artificial e à traqueia. Tomar cuidado de não ultrapassar muito a sonda, para não lesionar e traumatizar a mucosa. Em questão de tempo, qual o tempo que a gente usa para aspirar o paciente? Deve ser em média de 10 a 15 segundos. Se você precisar de aspirar várias vezes, você vai repetindo o processo. O que deve se monitorar? Deve se monitorar a sudorese, a cor da pele, a agitação e outras coisas, né, como frequência cardíaca, PA. É importante você monitorar sempre os parâmetros vitais,
como a saturação de oxigênio, frequência cardíaca, ritmo cardíaco, frequência respiratória, entre outras coisas. Hiperoxigenar o paciente, sim ou não? Você viu que no vídeo ela fala para ele hiperoxigenar. A gente não faz mais isso, tá? Então, a hiperoxigenação deve ser evitada. Antes, existe uma indicação de você colocar FO2 de 100%. Hoje, não é mais o usual. A gente não hiperoxigênia antes e depois da aspiração. Pressão do cuff, fundamental também. Que também é um cuidado, né, da enfermagem. A pressão do cuff, ela é transmitida de forma direta para a mucosa. Então, para evitar lesões na mucosa da traqueia, a gente faz... Deixa eu só ver se vocês estão aqui ainda, que eu não estou enxergando mais ninguém. Ah, tá. Estão. Então, você usa o cafômetro, né? A gente usa para manter uma pressão do cuff entre 20 a 30 centímetros de água, usando esse tipo de cafômetro. Quando a pressão é muito baixa, aumenta o risco de broncoaspiração. Quando a pressão é muito alta, faz lesão traqueal. Cabeceira do leito também é um cuidado, né, de enfermagem para pacientes em ventilação mecânica. A posição de 30 a 45 graus, ela tem demonstrado uma diminuição da taxa de aspiração gástrica oral e de pneumonia associada à ventilação mecânica, principalmente aqueles pacientes que estão com dieta. Em relação a outros cuidados também que fazem parte, né, do nosso rol de atividades. Aspirar as vias aéreas superiores também, não pensar só nas vias aéreas inferiores, trocar essas sondas, fixar o tubo e trocar a fixação, que isso é privativo do enfermeiro, ver se esse tubo não está acotovelado, posicionar a traqueia e o filtro verticalmente, igual está na imagem, e fazer o curativo de peritraqueostomia, que também é privativo do enfermeiro. Será que você verificar a pressão do cuff apenas na seringa é o correto? Será que faz diferença você verificar a pressão do cuff com um cafômetro que você faz, artesanal, ou um cafômetro de verdade? Né? A literatura tem mostrado, né, que faz diferença sim. Esse artigo aqui, publicado em 2017, foi feito por enfermeiras e está publicado na Revista Brasileira de Enfermagem, e elas avaliaram a verificação, né, dessa pressão de cuff antes e depois de cada cuidado de enfermagem, para ver se fazia diferença ou não. E o que elas viram? Né? Que o objetivo delas era avaliar as mudanças de pressão do balonete antes e após a higiene oral, elevação da cabeceira de 0, 30, 60 graus, mudança de decúbito, aspiração traqueal e banho no leito. O que elas viram? Que os valores de pressão foram analisados em 7 procedimentos de cuidados de enfermagem realizados na parte da manhã. 6 apresentaram alterações significativas antes e após a realização. No período da tarde, 5 dos procedimentos de cuidados de enfermagem realizados apresentavam alterações, e à noite apenas 2. A maioria dos valores de pressão estava abaixo dos valores recomendados. Quantas vezes eu vejo, até mesmo os meus colegas lá no meu serviço, que quando vem lá a pressão do cuff, eles marcam um X, eles não anotam a pressão do cuff. Quando você marca um X, você não demonstra que você realizou o procedimento. E concluiu-se, né, nesse artigo que há diferença antes e após cada cuidado. O banho no leito e a cabeceira elevada foi o que mais alterou os valores de pressão. Então, realizar a higiene oral antes e depois já é um cuidado, mas eu tenho que me preocupar com outras coisas também. Sempre que eu for fazer algum cuidado, vai alterar a pressão do balonete. Então, o ideal é que se faça essa verificação de pressão do balonete. E elas colocam aqui, as autoras, que são só mulheres mesmo. Ah, tem um homem, tem um Alexandre aqui. Os autores colocam que é necessário pelo menos medir a pressão do balonete pelo menos 2 vezes ao dia, principalmente após o banho, porque foi o que deu maior significância estatística. Esse outro artigo aqui falando, será que faz diferença você verificar a pressão do balonete
intermitente ou contínua, o que eles viram? O contínuo é assim, ó, existem alguns aparelhos de ventilador mecânico que você conecta ao cafômetro, ao cuff, e ele fica verificando a pressão balonete o tempo todinho, de forma contínua. Esse estudo ele mostrou que o controle contínuo da pressão do manguito oferece mais benefícios, porque deixa a pressão do manguito adequada e reduz mais a PAV. Porque esse aqui você verifica algumas vezes ao dia, mas não fica contínuo. E tem aparelho que você coloca, ele fica contínuo. Então, na hora que a pressão cai, o próprio aparelho já aumenta a pressão. Eu já vi algumas vezes só quando eles levaram para a gente poder ver lá no Hospital das Clínicas, mas não é a nossa realidade. E um outro cuidado de enfermagem importante também é a técnica de fixação do tubo. E aí eu vou passar esse vídeo, que é a técnica de cordão. Eu vou tirar daqui e vou colocar direto lá, a não ser que vocês me falem que está escutando, que vocês estão escutando o vídeo. Vocês estão escutando o vídeo ou não escuta nada? Não escuto. Dá play nele, não deu play? Não, esse agora não. Então, assim, aquele anterior deu para ouvir? Não escutou, não. Ah, então eu vou Será tirar. que é porque tá no seu fone, não? Não é não. Eu vou tirar daqui e vou direto vou no YouTube, tá? Técnica de cordão. Aqui. Prestem atenção nessa técnica. O cordão que fixa o tubo do paciente. Primeiro a gente faz a infecção da mesa, né? Porque em hospital sempre vai ter bactérias. E depois a gente pega um cordão, desenrola ele, né? Normalmente, como qualquer outro. E faz previamente uma medida na cabeça da gente mesmo, mais ou menos desse tipo. Agora corto com a tesoura, porque eu cortei com a bisturi e cortei meu dedo, né? Então agora eu tô usando a tesoura. Sempre dobrado. Agora eu vou pegar a gazinha, né? Pegar do começo, para que possa ser bem explícito. Eu abro uma das partes e dobro dessa forma. Ajeito ela. Pego a segunda gazinha, que eu quero fazer bem fofinho, bem uniforme, para que o rosto do paciente não fique marcado. Novamente da mesma maneira, só que eu ponho em forma contrária, para ficar uniforme. Agora eu vou dobrar em 3 partes iguais. Bem dobrado. Agora eu pego o micoprório, que deve ser o mais largo, para facilitar. Tiro a medida no próprio da gaze dobrada. Posso cortar com a mão ou com uma gilete, se quiser. Faço o acabamento. E ponho a gaze dobrada em cima aqui, deixando uma margem de um lado e uma maior do outro lado. Agora vamos colocar o cordão assim falado. Pega com bastante delicadeza e faça isso. Uniformemente. Aqui está uma parte, que é essa que vai daqui, da boca até aqui na orelha. Agora eu vou dobrar essa parte fazendo isso aqui para ter uma base. Aqui na cabeça atrás e vem aqui onde eu vou amarrar essa parte aqui. Já deixo mais ou menos medido. E vou fazer a próxima parte do cordão, ou seja, o forro. Dobrar da ponta para ter um acabamento. Da outra ponta também, que seja dobrada. Aqui eu completo com a gaze totalmente aberta.
Agora, essa próxima gase, para acolchoar bem, eu já deixo ela totalmente aberta. Comece da borda, deixando uma margem para que não fique desfiando. Coloca a outra do outro lado, a outra ponta, para que fique uniforme. Também deixando a borda aqui, para não ficar esfiado. Colocar mais uma aberta, para ficar bem acolchoado. Esse é o objetivo, para não ficar marca no rosto do paciente. Do outro lado, deu a continha, gasta uma pacotinho de gás para fazer a acolchoadinha nesse caso. Agora dobrado em 3. Vai ficar bem fofo, ou seja, bem macio. Agora vamos para o micropóreo, vamos bem fazer a barra, acabamento aqui, de forma delicada. Mede, deixa uma ponta sobrando para que faça o acabamento do outro lado. O jeito de pegar ele tem que ser de forma adequada, porque senão ele vai engastanhar na cola do micropóreo. Solta devagarzinho, deixando uma margem do lado e do outro. Lembrando que essa é menor e a de cá é maior. Agora eu coloco o cordão, que já tá com a outra ponta feita. E tem que escorregar aqui dentro, o segredo é escorregar. Agora pega essa borda aqui e vai fazer em cima aqui, ultrapassando o cordão. De novo, vou dobrando até ficar bem uniforme. Para não comprometer a estética. O paciente tem que ficar bonito na cama. Não precisa ficar feio porque está entubado. Pronto, está pronto o cordão. Se caso perceber que ele ficou curto para amarrar, é só pegar mais um pedaço aqui. E fazer aqui. E trazer essa parte aqui dentro. Eu aumentei o cordão sem precisar de descartar por ser pequeno. Agora aqui, como se fosse o tubo do paciente, vamos amarrar nessa posição. Segura pra mim. Vamos supor que esse é um tubo do paciente. Segura ele aqui. Aí eu vou amarrar nessa posição. Eu posso dar nó cego. Lembrando que tem que escorregar para ser bem. Aí eu dou um nó cego bem apertadinho. Depois eu dou vários nós. Vários nós. Tinha que ser um boneco, né? Vários nós aqui. Até ele chegar nessa parte do nariz, assim, ó. Porque aqui vai dar a altura da orelha para que não fique forçando. Feito isso, põe na cabeça do paciente. Volto do lado aqui. E vou amarrar ela nessa posição. Vou botar meu rosto aqui dentro, ó. Nessa posição, ó. Aqui é o tubo na boca. E aqui eu amarro fora do lugar que vai fazer nó para comprometer a perna do paciente. Bem apertadinho. Tem que se apertar. Se for folgado, vai estubar fácil. Pronto, para demonstrar. Essa senhora, ela trabalha comigo na HC. Aí ela que faz todos os cordões para a gente usar, né? E eu coloquei isso aí porque tem gente que não tem muita tecnologia, tem gente que é chique, né? Trabalha num lugar que tem aqueles cordões já todo arrumados, né? No meu caso, eu não tenho também. A gente faz esse cordão aí. Então, ela faz para todos os enfermeiros, para nós trocarmos, porque isso é função do enfermeiro, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem. Vamos voltar aqui.
que o negócio sumiu de novo. Não, acho que agora eu já acabei essa parte. Agora eu vou mudar de assunto. Para a gente parar de gravar novamente.